Hello, people! This is Teacher Bella speaking. E hoje a gente vai falar sobre past continuous. Past continuous é o passado contínuo, ou a gente também tem outro nome para ele, né? Que é o past progressive. Past progressive. Passado progressivo? Tipo isso. Passado que está em progresso, estava em progresso, né? Então, o que é, né, o past continuous? O past continuous, família, é usado para descrever ações que estavam acontecendo, estavam em progresso, num ponto específico do passado. Então, por isso que é uma continuidade, né, no passado. E aí você tem a formação dele. A gente vai ver outros usos, tá? E a formation é depois. Pequeno erro de configuração aqui. Vamos ignorar. Bebam água. É café. Mas bebam água. Vamos falar dos usos do past continuous. O past continuous, né? Você pode usar para interrupted actions in the past, ações que foram interrompidas, ações que estavam acontecendo e aí outra veio e interrompeu. Exemplo: I was watching TV when she called. Então você vai precisar do eu estava assistindo TV quando ela ligou. É um exemplo. Parallel actions, né? Geralmente essa é a mais usada, né? Para descrever duas ações que estão acontecendo no mesmo momento. Então, I was cooking. While I was cooking, he was setting the table. Perdão, he was setting the table. Então, enquanto eu estava cozinhando, ele estava arrumando a mesa, pondo a mesa, né? Enfim. Você precisa sempre do ing com esse was ou were no passado. E eu vou explicar exatamente como é que a gente vai formar isso, ok? Mas eu tô falando dos usos aqui. Os usos mais comuns são esses do começo. Temos outros usos, que são esses aqui, mas que eu ouvi poucas vezes. Specific time in the past. Quer dizer, esse aqui também é bastante usado, né? Mas essa é a regra geral, então não é uma coisa muito uso, é a regra geral. At midnight, ou seja, à meia-noite, they were still working on the project. Eles ainda estavam trabalhando no projeto. Então, é aquela coisa, no tempo específico do passado, é a regra geral. Background information, informação de fundo, né? Informação por trás. O que significa isso? É como se fosse uma descrição, tipo assim, para dar informação de uma história no livro, principalmente, né? Você tem do cenário por trás, né? Então, você tem um personagem principal aqui, mas e o cenário? O que está acontecendo na volta desse personagem principal? Aí você tem uma descrição. E essa descrição a gente pode usar no past continuous. Olha o exemplo. The sun was shining, the birds were singing, and we were walking down the street. We were walking down the street. É a cena do personagem. Mas no fundo, o que estava acontecendo? O sol estava brilhando, os pássaros estavam cantando, enquanto a gente estava descendo a rua. To describe actions that were happening repeatedly over a period of time in the past. Repeated actions. Descrever ações que estavam acontecendo repetidamente, né? Com repetição. Então, he was always talking during classes. Ele estava sempre falando durante as aulas. Então, ele falava todas as vezes durante todas as aulas. Então, você pode usar, mas esse uso ele é mais incomum. Foquem nos usos da página 1 e esse aqui
o número 1 da página 2, tá? São os usos que eu mais vejo, assim, em série, filme, vida real, prova, essas coisas, teste, assim, texto, artigo. E livro, você pode ver, sim, o background information, que é o segundo da página 2, ok? Então, vamos falar sobre, agora sim, formation, que essa página era para estar lá agora. Qual que é a formation? Vamos pensar. A estrutura do past continuous é a seguinte: subject, sujeito, was ou were, aí depende do sujeito, verbo com ing, que a gente chama de present participle, a participe do presente, né? O was e were são os verbos is e are no passado, nada mais do que isso, né? É o verbo to be no passado, tá? Aí você fala, ai, qual que é o verbo am no passado? É was também, tá? Você pensa assim com a sua cabecinha. Tudo que é singular é was, tudo que é plural é were. Ah, mas existe alguma quebra dessa regra? Ah, poeticamente pode ser que tenha, hipoteticamente pode ser que tenha. Nessa regra aqui, não. I, he, she, it was, you, we, they were, ok? Exemplos, então, dessa estrutura que a gente tem aqui. I was reading a book at 7 p.m. yesterday. Então, eu dei uma... Aí tem, obviamente, tem o resto da sentença que você precisa colocar, mas se você parasse até I was reading a book, tá bom também. Eu só dei o contexto de quando, porque é como eu disse, um período específico de tempo no passado. Então, é bom especificar, né? They were playing soccer when it started to rain. Aí aqui, preste atenção, a estrutura acaba no playing, tá? They were playing soccer. No caso, acaba no soccer, porque o soccer é tipo complemento, né? Então, aí você fala, ai, mas aí por que eu tenho que usar o started, que é o passado, né? Passado simples ali. Como é que eu vou saber disso? Você sabe porque quando você vai falar que alguma coisa aconteceu, você vai usar o passado simples. Essa coisa que interrompe a sua ação é no passado simples. Entendeu? Porque, tipo assim, eu estava fazendo algo quando isso aconteceu. E aí, essa ação que aconteceu, ela acabou. Depois que ela acabou, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Até mesmo durante essa ação, eu posso ter continuado fazendo o que eu estava fazendo. Isso não é relevante, não preciso explicar, mas é o que eu quero dizer, sacou? Então, basicamente, você vai usar o passado simples ali, started to rain. She was studying for her exams all night. Ela estava estudando para os exames a noite toda. Simples, direto e reto. Vamos falar um pouco sobre a negativa? The negative form, você vai colocar o not depois de was e were. Existe uma contração e eu vou ensinar a pronúncia para vocês, só que é preferível que vocês entendam também onde que está o not. Então, se você não conseguir falar a contração de primeira, tudo bem. Ai, soninho. Vamos lá. Siga comigo. A estrutura fica subject, was ou were, né? Not, mais o verbo no ing. Exemplo. I was not sleeping at 8 a.m. Eu não estava dormindo às 8 da manhã. I wasn't sleeping at 8 a.m. Wasn't. A pronúncia é wasn't, ok? I wasn't sleeping at 8 a.m. We were not playing games yesterday. Nós não estávamos jogando jogos ontem. We weren't playing games yesterday. Weren't. We weren't playing games yesterday. Quando você fala rápido,
wasn't e weren't não ganham esse T tão forçado quanto eu tô fazendo para vocês perceberem aqui. É tipo can't. Na hora que você fala rápido, você não fala. Então, tipo assim, I wasn't sleeping. We were not playing. We weren't playing. We weren't. Acaba no N. Wasn't. I wasn't. I wasn't sleeping. We weren't playing. Então a gente fala até o N. Mas dá pra perceber que é negativa porque também você tem toda uma interpretação, né? I was sleeping. I wasn't sleeping. Você tem toda uma, entendeu? Dá pra ver pela sua cara que você não tava, né? Então, basicamente, é assim que vai ficar na negativa. E na interrogative, Teacher Bella? Vamos ver. Nas questions, né, para formar questions com past continuous, a gente inverte só o was e were. O was e were vai para frente do sujeito e o sujeito vem para o meio e o verbo fica no lugar onde ele estava sempre. Então, olha esses exemplos. Were you watching TV when I called? Você estava assistindo TV quando eu liguei? Aí você vem e fala, nossa, professor, isso é chato, né? Porque no inglês a gente tem que ler tudo ao contrário. Você estava assistindo. Então era para ter continuado. You were watching, né? Mas é porque, na verdade, existiria uma leitura formal, né? Estava você assistindo TV quando eu liguei? Seria essa a leitura, né? Não é incorreto, é só muito antiquado. Aí ninguém fala mais assim. Mas, para explicar melhor, então, eu vou usar essa antiquaria. Antiquaria? Esse antiquário? Essa antiguidade? Sei lá. Próximo exemplo. Was she eating meat yesterday? Ela estava comendo carne ontem? Ou estava ela comendo carne ontem? Ela não era vegan? É tipo isso que eu quero dizer. Então é assim que você vai estruturar o past continuous no English. Okidoki? Gente, eu sinto lhes dizer, mas o nosso momento chegou. Aquele momento que ninguém gosta, nem eu, nem vocês. Mas que é um momento que infelizmente a gente tem que aceitar e ele tá aqui. Momento de silêncio. See you next lesson. Mwah!